Agora são 11 horas e 57 minutos. Bom dia, São Paulo. Que prazer ter a companhia de vocês. Muito obrigado por todos os dias sintonizar aqui para ficar muito bem informado. Está no ar mais uma edição do SBT Notícias. Hoje é segunda-feira, começo de semana. Eu sou o seu amigo Darlison Dutra, o Mineirinho, com o maior prazer para almoçar junto com você na manhã/tarde dessa segunda-feira, tá? Olha só, vamos já trazer o nosso giro de repórteres para saber quais são os assuntos a serem debatidos nessa edição do SBT Notícias. Tenho a Fernanda Trigueiro com um número preocupante com relação ao aumento da população de moradores de rua, né, Fê? É isso mesmo, Darlison. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A população de situação de rua aumentou 31% aqui na capital paulista, uma realidade agora confirmada pelos números, viu, Darlison? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mônica Simões, boa tarde. Seu destaque é sobre vacinação de crianças aqui em São Paulo. Exatamente, Darlison, tudo bem? Olha só no último sábado foram aplicadas mais de 85 mil doses da vacina contra a Covid-19 no público infantil, ou seja, em crianças entre 5 e 11 anos, que foram vacinadas, imunizadas em UBSs e também AMAs, que trabalharam exclusivamente para esse público. Mas daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no SBT Notícias. Boa, é prestação de serviço para o povo de São Paulo. Para finalizar o nosso giro, Daniele Brandi, operação da Polícia Rodoviária Federal. Dani, boa tarde. Oi, Darlison, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa operação da Polícia Rodoviária Federal visa fiscalizar uma modalidade que está ficando famosa aí entre os caminhoneiros, que é conhecida como molas arqueadas, ou seja, eles acabam rebaixando a frente do caminhão e alterando a parte traseira. Isso pode trazer graves consequências para o motorista e também para quem trafega pelas rodovias. A gente está acompanhando todos esses bastidores e a gente traz mais informações daqui a pouquinho aqui no SBT Notícias. Perfeito, obrigado Daniele Brandi, também a Mônica Simões e a Fernanda Trigueiro pelas informações. A gente já volta a tratar desses três assuntos. Vamos lá, helicóptero do SBT no ar, neste momento sobrevoando a grande São Paulo, imagem lindíssima, né? Hoje céu aberto, faz sol aqui na capital paulista, um tempo muito bom e a gente vai mostrando aí a região do Cebolão. Para você que neste momento está ligando a sua televisão, está pensando em sair de casa, ó, tem informação importante, tá? Rodízio de veículos está suspenso hoje e amanhã, isso em função do aniversário de 468 anos da cidade de São Paulo, que vai ser comemorado amanhã. Portanto, hoje vai também estar suspenso esse rodízio. Muitas pessoas, às vezes, não foram trabalhar de carro achando que estava valendo o rodízio. Então, se você vai na parte da tarde e precisa voltar com o carro, fica tranquilo que não vai ter multas, tá? Lembrando que o rodízio vai ser retomado na quarta-feira com as placas finais 5 e 6. Lembrando sempre que o horário do rodízio é das 7 às 10 da manhã e depois das 17 às 20 horas. Quem descumprir pode levar multa de R$ 130, além de 4 pontos na carteira. A gente aproveita o helicóptero do SBT que está ao vivo, sobrevoando essa região aqui de São Paulo, para pedir a sua participação. Você que neste momento está nos acompanhando, passou por um ponto onde teve um acidente, tem um congestionamento, tem uma notícia que o helicóptero pode chegar rápido para fazer a prestação de serviço para o povo de São Paulo. É só você dar uma buzinada aqui nas nossas redes sociais, já está aí na sua tela, ó, usando a hashtag SBT News, pode usar também o SBT Notícias, pode mandar uma mensagem para o nosso Facebook, para o nosso Instagram, que a gente vai estar de olho para não perder nada. Tá aí, ó, o link do Facebook. Aproveita e já começa a seguir as nossas redes sociais, porque tudo que aparecer por lá, o helicóptero chega rapidinho até um ponto, tá bom? Vamos fazer o seguinte, por falar em redes sociais, eu quero que você que neste momento está nos assistindo, você está em casa, tá? Às vezes tem muita gente que está almoçando sentado no sofá, né? Coloca aquele encosto lá, o prato de comida, e fica acompanhando as notícias aqui no SBT Notícias, né? Deixa eu fazer um pedido para você também, que às vezes está na padaria, você que está no trabalho, tira uma foto agora da televisão, mostrando o Mineirinho Darlison Dutra aqui no SBT News. Deixa eu ir nessa câmera mais aberta, ó, vamos lá. Vamos fazer uma selfie aqui, vai lá. Faz uma foto com um prato de comida, se tiver um gato assistindo, se tiver um cachorro, se tiver as crianças, pode tirar a foto, manda para as nossas redes sociais que eu quero compartilhar um pouco da cara dos telespectadores que nos assistem e nos dão, claro, o prazer da audiência todos os dias de meio-dia até às 2h20 da tarde, tá? Agora vamos tratar de um assunto sério. Uma tentativa de feminicídio que aconteceu aqui na Grande São Paulo. Presta atenção nessa história.
Uma mulher foi baleada na cabeça pelo ex-marido. Segundo a família da vítima, o casal já havia se separado, só que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Essa mulher morava com o cara em Sorocaba, no interior de São Paulo. Cansada da violência que sofria dentro de casa, cansada das ameaças, ela decidiu se separar e veio para Osasco morar com a mãe. Pois bem, o infeliz, o covarde, pegou um ônibus de Sorocaba, veio até São Paulo com a desculpa de que ia trazer material escolar para os filhos. Os dois têm 2 crianças pequenas. E aí tentou reatar com a mulher. Diante de mais uma negativa, o cara, claro, já mal intencionado, porque foi armado. Quem é que vai levar material escolar para a criança com uma arma na cintura? O que o Danilo fez com a Érica? Atirou. Ela foi atingida na cabeça, na região da cabeça e do pescoço, e foi levada para o hospital. Logo depois do crime, que aconteceu ontem à noite, o suspeito fugiu. Horas depois, durante a madrugada, ele se apresentou em uma delegacia. Mas adivinhe, foi liberado pelo delegado. É um caso de se indignar. E a reportagem completa eu convido você de casa para assistir agora na tela do SBT Notícias. E um motorista com sinais de embriaguez provocou um acidente no centro da capital paulista. De acordo com informações da polícia, o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra a fiação de um condomínio. Olha só que pancada aí, ó, tá vendo? A gente conseguiu hoje pela manhã imagens das câmeras de segurança, o circuito gravou tudo. Momento em que o carro vem, ó, perde o controle, você vê que tem alta velocidade, o cara até tenta segurar ali na direção, mas não tem jeito. Pois é, a frente do automóvel ficou bastante destruída. Você vê imagens feitas logo pela manhã pela nossa equipe, mostrando o estado em que ficou o carro depois dessa pancada. Os 2 ocupantes do veículo não se feriram, só que foram pedir o motorista para fazer o teste do bafômetro, né? Porque suspeitaram. Primeiro que dentro do carro encontraram uma caixa de uísque. A garrafa não estava lá. Mas, Odário, isso aí não quer dizer nada, não quer dizer que o cara bebeu. Tá bom, não tem aquele ditado que diz que quem não deve não teme? Aí foram fazer assim. Então, por via das dúvidas, poderia, por gentileza, fazer aqui o teste do bafômetro, que você estava em alta velocidade, é uma reta, não tem curva. A gente só quer tirar dúvida. Detalhe, o cara estava com sinais claros de embriaguez. Não quis fazer, como a gente sabe, esse motorista aí vai responder por crime de trânsito e vai perder, aliás, o direito de dirigir por pelo menos um ano, aliás, além de levar uma multa realmente muito alta, né? Algo em torno de R$3.000. Tá aí o acidente registrado por câmeras, a nossa equipe conseguiu e você acompanha aqui no SBT Notícias. Agora a gente vai falar sobre um golpe que está se tornando cada vez mais comum. O que é? É o sequestro relâmpago de homens que marcam encontro através de aplicativos de relacionamento. Desta vez, os criminosos fizeram 4 vítimas em São Paulo. 5 bandidos acabaram presos. Reportagem completa agora na tela do SBT Notícias. Já pode subir o nosso helicóptero do SBT está no ar neste momento, sobrevoando a zona leste de São Paulo. Acidente forte aí, pelo menos um carro e uma moto. A gente vê que há a presença da viatura da polícia. Estão me confirmando aqui que uma pessoa morreu, é isso? Olha só, uma morte acaba de ser confirmada. São imagens que chegam pra gente ao vivo da rua Antônio de Barros, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Segundo as primeiras informações, a colisão foi entre o carro e a moto. Olha só, infelizmente, o motociclista não sobreviveu, acabou não resistindo aos ferimentos e estão me dizendo agora que morreu, ó. Você vê que a colisão, o estado em que ficou o carro e a moto, tá do mesmo jeito, ó. A moto está parada na frente do carro. Tiveram tempo só de tirar o motoqueiro, que certamente caiu, para tentar salvá-lo, levando até um hospital. Não me parece ter a presença de viatura do bombeiro ou do SAMU aí do lado, já a equipe me confirma, porque isso indica que tentaram salvar o rapaz. Olha só imagens, alô Zona Leste de São Paulo. Acidente que aconteceu agora há pouco, a gente está mostrando ao vivo, 12h11, para você que neste momento está assistindo ao Primeiro Impacto aí pela televisão de casa, pelas padarias almoçando, ou até mesmo no trabalho, ó, chega ali mais um motociclista, passa, vê a cena e provavelmente ainda não sabe que terminou de maneira trágica para o seu colega de profissão, ó.
O carro ainda não sabemos se tentou virar à esquerda, né? Pelo desenho ali do acidente, me parece que o carro tentou fazer a conversão à esquerda. Talvez o motociclista estivesse indo pelo sentido contrário do carro. E aí o carro não esperou a passagem da moto, a moto acelerou, a gente ainda não sabe, mas essa colisão foi frontal. E a gente sabe, infelizmente, que para motociclista não tem airbag. Para motociclista não tem proteção. O peito é praticamente ali o que segura a vítima. Ó, o airbag foi acionado. Daqui dá para ver o airbag do carro acionado, que quer dizer que não foi uma colisão simples, não. Realmente muito forte. É triste dar essa notícia agora, 12h12, para todo mundo em São Paulo que está acompanhando. Acabou de falecer neste momento esse motociclista num acidente grave. O helicóptero segue sobrevoando São Paulo e assim que tivermos mais informações sobre esse caso ou outros acidentes, eu volto a piscar a cidade de São Paulo com prestação de serviço. Agora vamos falar de violência. Uma dupla de criminosos causou o maior terror em Osasco, na região metropolitana. A última ação dos ladrões foi numa loja de conveniência. Quer ver como eles agiram? Ó, são 2 assaltos na mesma noite. Primeiro, essa dupla aí chega na loja de conveniência, vai acompanhando, ó. Tira o capacete, os dois estão de máscara, vão anunciar o assalto, ó. Já mostrou a arma e aí a vítima é obrigada a entregar todo o dinheiro que está dentro do caixa. Agora, tem uma coisa diferente nessa imagem, vocês notaram? Você que está em casa, olha para a tela. O que está diferente nessa imagem? Ô Mineirinho, um assalto você mostra todo dia aí no SBT Notícias. Você está percebendo que a câmera está se movendo de um lado para o outro? Sabe o que isso quer dizer? Que tinha alguém que trabalha na área de vigilância desse posto, acompanhando o assalto em tempo real. E sabe o que eles fizeram? Acionaram a polícia. Os bandidos estavam usando uma arma falsa. Nessa loja da conveniência, levaram todo o dinheiro do caixa e ainda levaram os celulares das vítimas. Em seguida, vocês vão ver, ó, são 2 vítimas, 2 que estão do lado de dentro do balcão, enquanto os outros fazem a limpa. O primeiro bandido já foi embora, ficou o segundo. Por quê? Não satisfeito em levar o celular e o dinheiro, olha o que eles estão pegando, quer ver? Ó, se puder tirar a tarja, vocês vão ver o que que... Obrigado, gente, ó. Colocaram ali maços de cigarro, pronto. O segundo bandido vai embora, monta na moto, faz a manobra e pronto, fugiu. Agora, tem um detalhe, teve um assalto registrado logo na sequência pela mesma dupla. Chegaram até a trocar de roupa para despistar a polícia. Só que dessa vez, os policiais já estavam no encalço. Ó quem vai chegar na porta, ó. Repare em 2 pontos. Lá na porta, fica de olho na porta e fica de olho também, porque a vítima entrega o celular, só que o bandido obriga a vítima a deixar o celular desbloqueado, porque a intenção era fazer transferências bancárias. Olha quem chega, ó, agora. Olha a surpresa. Lá na porta. Será que é o dono do estabelecimento? Será que é um cliente? Lembrando que no assalto, pouco antes no posto, tinha uma pessoa assistindo as cenas em tempo real. Lá chegou, ó. Avisaram a polícia. Será que é a polícia? Vai acompanhando. Agora do lado de fora. Lembrando, gente, que é numa esfirraria, tá? O assalto que está acontecendo. Os policiais entram, ó. É a guarda municipal. Já com a arma em punho, obriga os bandidos a levantar as mãos e pronto. Os 2 são presos. Quando foram puxar a ficha, descobriram que eles tinham passagens pela polícia por roubo e por tráfico de drogas. Agora, com 2 flagrantes, 4 vítimas, vão engrossar o caldo pro lado deles e a gente espera que dessa vez, né, essa passagem seja longa pela cadeia. Crime comprovado, apesar do uso da arma falsa, não deixa de ser um assalto. Um assalto concluído, outra tentativa de assalto. Realmente, parabéns para os guardas municipais e principalmente para a pessoa que estava de olho ali no circuito da loja de conveniência. Conseguiu acionar de maneira brilhante a polícia militar. Na verdade, quem chegou foi a guarda a tempo. Ó, vamos mudar de assunto, porque as chuvas de verão nessa época do ano causam estragos na rede elétrica. Quem sofre com isso é o consumidor, que tem o fornecimento de energia cortado. Só nos últimos dias, vários bairros da cidade ficaram sem luz e os transtornos foram grandes para alguns moradores que chegaram a ficar até 45 horas no escuro. Na sexta-feira eu comecei a contar uma história e não terminei. Eu vou finalizar essa história porque eu quero que você que está em casa preste atenção para você também dar o seu depoimento. Eu falei que faltou luz lá em casa num dia, aí eu fui tomar banho de cuia, né? Como falam no Nordeste, banho de canequinha. Lá em Minas a gente fala banho de cavalo.
Aí no outro dia, de manhã, não tinha voltado a energia. Ficou mais de 12 horas em casa sem energia elétrica. Aí eu descobri que uma casa nova, né, a energia, o banho lá é por aquecedor, que aí não precisa de energia elétrica. Eu não sabia, tomei banho de caneca à toa. Eu quero saber de você que está em casa, deixa eu falar aqui, ó. Você teve algum prejuízo com relação à queda de energia recentemente, na semana passada? Faltou energia, teve algum eletrodoméstico que foi queimado? Algum alimento que estava na geladeira foi estragado? Deixou de trabalhar, perdeu dinheiro porque faltou luz? Quanto tempo você ficou sem energia elétrica? Como é que faz para participar? Tá aqui embaixo, ó. SBT News. Entra lá nas nossas redes sociais, entra no Instagram, dá o seu depoimento. Se tiver foto e vídeo, manda, que eu quero colocar no ar para todo o Brasil acompanhar, tá? Principalmente para a turma aqui de São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem. Daqui a pouco eu vou voltar com a entrevista ao vivo com o Procon de São Paulo para dar instruções, tá bom? Sobre o que fazer caso você tenha um prejuízo como esse. É uma reportagem, tá no ponto? Pode rodar, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre queda de energia e prejuízo para o consumidor. Acender as luzes de casa nunca foi tão reconfortante para Adriano como agora. Foram praticamente 2 dias sem energia elétrica. Passado 45 horas sem energia aqui em casa, esse é o resultado do nosso prejuízo aqui, ó. Congelados, tudo isso será descartado, jogado no lixo. A falta de eletricidade já é um problema antigo para Adriano e os vizinhos da rua no bairro Jardim São Paulo, zona norte da capital paulista. Segundo o morador, basta chover mais forte para cair a energia. Só que desta vez o problema, segundo ele, foram os galhos desta árvore. A árvore ela está posicionada num terreno privado, só que os galhos dela atingem a rede elétrica. Eu vejo que a responsabilidade é única e exclusivamente da Enel, porque não faz a manutenção preventiva disso. As reclamações contra a Enel partem de várias regiões. Em Osasco, na Grande São Paulo, moradores desse condomínio afirmam que a queda de energia ocorre de forma constante. Sem eletricidade, o jeito é acessar os apartamentos pelas escadas, como fez a Neuma e a mãe dela de 80 anos. Como podem ver, ela está ofegante, chegando no 3º andar. Ela só não tem mais força para subir mais um andar, mas ela precisa subir. Porque a luz não vai chegar de repente e eu vou ter um elevador disponível para subir, né? E que deixa claro que isso é constante, não é só hoje. O Fábio é morador do condomínio. Além de perder alimentos por falta de energia, ele afirma que a recorrente queda da eletricidade o fez perder o emprego. Tem dias que acaba a energia e demora 24 horas para voltar. Daí volta, acaba de novo. Aconteceu que na mesma semana eu fiquei 4 dias sem trabalhar. E a empresa não quis saber, que eu não estava conseguindo entregar os relatórios. A constante queda de energia elétrica tem afetado diversas regiões de São Paulo, justamente no período mais chuvoso do ano, quando há uma maior incidência de queda de árvores. Por essa razão, o Procon notificou a Enel, companhia responsável pelo abastecimento elétrico do estado. Em nota, a Enel alegou que o problema tem ocorrido em razão dos fortes temporais nos últimos dias. Disse ainda que chegou a colocar 3.000 colaboradores para agilizar os reparos e que 90% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento de energia normalizado. Mas, para quem precisa de um posicionamento da empresa, a resposta geralmente não é a esperada. Eles têm uma mensagem praticamente automática. Nós vamos restabelecer o quanto antes, nossas equipes estão na rua. E sempre davam mais ou menos uma estimativa de 2 a 3 horas para o restabelecimento. Isso não se cumpria nunca. Olha só, nós vamos conversar agora com o Guilherme Farid do Procon São Paulo, ainda falando sobre esse assunto. Guilherme já está aqui comigo via Skype. Primeiramente, já quero agradecer ao Procon de uma maneira geral, na sua pessoa, Guilherme, para nos explicar sobre essa situação que tem acontecido com muita frequência aqui em São Paulo. A gente viu na reportagem que as pessoas chegaram a perder alimentos que estavam dentro da geladeira, sem refrigeração, tiveram prejuízo. Neste caso, o consumidor pode ser ressarcido por essas perdas, ô Guilherme? Boa tarde para você. Boa tarde, meu caro. Nesses casos, pode e deve sim ser ressarcido por todos os prejuízos causados pela falta de eletricidade, pela falta de energia. O Código de Defesa do Consumidor, de um modo muito claro, atribui responsabilidade objetiva às empresas pelos danos causados ao consumidor.
Isso quer dizer o seguinte: não é necessário provar a culpa, só é necessário provar que o prejuízo que o consumidor teve decorreu de uma falha na prestação do serviço pela empresa. E que é o caso, né? Independente da questão de chuva, da questão de tombo de árvores que possam comprometer o serviço, essas situações não são imprevisíveis. Essas são situações recorrentes que acontecem todo ano, de modo que a empresa tem que estar preparada, sim, para enfrentar essas adversidades e não pode deixar o consumidor sofrer nenhum tipo de prejuízo. Olha só, vou pedir para a minha equipe, enquanto o Guilherme está comigo, se tiver perguntas, relacionada à queda de energia e prejuízo envolvendo a companhia de energia elétrica, pode colocar no telão as perguntas, que aí o Guilherme já responde para a gente. Guilherme, bom, você falou aí com relação a alimentos e tal. Tem gente em situações mais raras em que, em função da queda, até mesmo da volta abrupta da energia, acabam queimando eletrodomésticos, geladeira, micro-ondas, aqueles eletrodomésticos que ficam de maneira ininterrupta ligados na energia. Nesse caso, e no outro caso que eu vou dizer, por exemplo, a pessoa teve prejuízo por conta do trabalho, trabalha em home office, precisa do computador, faltou energia, não conseguiu trabalhar, teve prejuízo. Nessas duas situações também cabe ressarcimento ou algum tipo de contrapartida pela companhia de energia elétrica? Olha, essa primeira situação apresentada com relação aos danos com eletrodomésticos, de fato, ocorrem danos aos equipamentos, né, por vezes na volta da energia, e essa situação, inclusive, está regulamentada, né, em lei. Então, o consumidor tem sim o direito de ser reparado, ele tem que fazer uma solicitação direto à concessionária de energia, informando que teve prejuízo ali com seus bens, trazendo provas, claro, da posse daquele bem, da utilização daquele bem, da propriedade daquele bem, e a empresa tem sim que reparar esse dano ao consumidor. Agora, essa segunda situação colocada, em que o consumidor pode ter prejuízos maiores, como apresentado na reportagem, que perdeu o emprego, essa demanda precisa de uma análise mais específica, mais detalhada, e por vezes esses casos, que são exceções, tem que ser trabalhado no judiciário, de responsabilizar a empresa por um dano moral e, eventualmente, um dano material que o consumidor venha a sofrer. Tá certo. Ô, Guilherme, obrigado por enquanto pelas seus esclarecimentos. Fica aberto aqui também para você que está em casa. Tem outra dúvida, vocês acabaram não respondendo a essa dúvida. Manda lá para as nossas redes sociais, a gente encaminha para a turma do Procon São Paulo, que vão responder pelas redes sociais, ou até mesmo num vídeo posteriormente que a gente coloca aqui no SBT Notícias. Obrigado mais uma vez, ô Guilherme. Obrigado, à sua disposição. Tá certo, obrigado. Procon São Paulo, sempre um grande parceiro na hora de ajudar o telespectador do SBT de uma maneira geral, né? Olha só, gente, agora eu vou trazer uma boa notícia para você que está procurando emprego. O setor público deve abrir mais de 200 mil vagas este ano. A concorrência nesses concursos é tanta que exige uma rotina de estudos típica dos vestibulares. Quem está assistindo agora e está pensando em se preparar, eu quero um concurso que estão dizendo que vão pagar até 40 mil reais. Tem concurso, a gente vai dizer qual e o que fazer. Mas fique sabendo, vai ter que tirar de 6 a 8 horas por dia para estudar para o concurso, senão não passa. Quer saber algumas dessas vagas aí? Quem sabe você que está desempregado ou está querendo trocar de emprego? Reportagem completa na tela. Olha, se você ficou interessado, acompanhe os editais com as datas dos concursos no site SBT News. Vamos colocar na tela, pessoal que está acompanhando, estiver aí, porque é o seguinte, eu quero mais informações sobre um concurso que vocês colocaram nessa reportagem. Como é que faz? É só acessar o nosso portal de notícias, o SBT News, que lá tem informações do Brasil e do mundo e principalmente essa prestação de serviço para quem está querendo prestar um desses concursos, tá? Todos os editais, todas as vagas disponíveis no sbtnews.com.br. A gente quer ajudar o Brasil a conseguir emprego, né? Estamos aí com quase mais de 12 milhões de desempregados e a gente precisa melhorar essa situação. Cadê imagens de São Paulo? Helicóptero do SBT sobrevoando neste momento a maior cidade do país. Você vai ver como é que tá o tempo aí, ó. A capital deve chegar a 30 graus hoje e pode ter pancadas de chuva mais tarde. Quando você está acompanhando lá em cima no GC, Osasco, neste momento está 30 graus, então a gente está se aproximando da temperatura mais alta prevista para o dia de hoje. E como é que fica amanhã? Aniversário de São Paulo, feriado, muita gente vai querer levar as crianças no parque,
dar aquela divertida, visitar o shopping. Pois é, fique sabendo que a gente pode ter 34 graus. Previsão da maior temperatura. O dia mais quente do ano deve ser justamente amanhã, terça-feira, aniversário de São Paulo. Quer saber como é que fica o tempo em todo o estado? Acompanhe agora. Pode rodar aí pra gente ver como é que fica o tempo em São Paulo. O calor continua, mas ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas, agora à tarde, que podem ser pontualmente fortes e acompanhadas de raios na capital e na região metropolitana. Máxima de 34 graus em São Paulo e 35 em Guarulhos. No litoral, o tempo fica firme, faz até 33 graus em Peruíbe. O sol também aparece forte no interior do estado, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros podem marcar até 35 graus em Jaú. Nos próximos dias, as temperaturas seguem altas, com previsão de chuva no fim do dia, em boa parte do estado. Olha só, e tem uma notícia boa para São Paulo, pelo menos para quem não gosta de calor, tá? Na sexta-feira vem uma frente fria, então a gente deve ter até quinta-feira pelo menos temperaturas altas, depois começa a cair. Vamos ver como é que fica o comércio aqui em São Paulo no feriado? Amanhã, dia 25 de janeiro, São Paulo completa 468 anos. O aniversário da cidade foi antecipado em 31 de março do ano passado. Por esse motivo, alguns serviços funcionarão normalmente. Pode colocar no telão aí, para quem é da cidade de São Paulo acompanhar e conseguir até mesmo se programar, né? Ó, o que funciona? Bancos, bibliotecas, Bom Prato, que tem vários restaurantes espalhados pela cidade, cemitérios municipais e correios, além de feiras livres, mercados e sacolões, o Poupa-Tempo, até o Poupa-Tempo vai funcionar, que bacana, e o Procon São Paulo, isso aí funciona. O que não funciona agora, para você que está me acompanhando aí saber, e até não vai trabalhar, isso continua funcionando, ó, pronto-socorro e postos de doação, hospitais estaduais, atendimento normal às urgências e emergências, farmácia de medicamentos especializados atenderão parcialmente. Atenção, vacinação com relação à Covid-19 e influenza está funcionando normalmente nos mais de 460 unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo, tá? Então, no feriado, você que durante a semana não consegue ir por conta do trabalho, pode procurar uma unidade de saúde ou até mesmo a AMA. Agora vamos ver para a próxima tela, né? O que funciona e o que não funciona em função dos 168 anos da cidade de São Paulo. Tem a próxima tela? Não funcionam. Centro de Referência ao Idoso, Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, ambulatórios médicos de especialidades. As AMES não vão funcionar. Portanto, você que está em casa pensando no que fazer amanhã, que é terça-feira, aniversário de São Paulo, já sabe, tá? Depois, se você perdeu o começo, é só acessar o SBT News para ficar sabendo de tudo, do comércio e dos principais serviços aqui na cidade de São Paulo. Por falar no assunto, na semana do aniversário de São Paulo, o consumidor terá mais de 200 opções de compras com descontos que podem chegar a até 70%. A verdade é que o mês de janeiro, gente, é complicado porque o dinheiro está curto. Ah, mas tem o 13º. O 13º de dezembro já acabou faz tempo, né? Evaporou. E aí, o que tem no começo do ano para pagar? IPTU, IPVA, matrícula de escola, material escolar. A verdade é que sobra pouco dinheiro, às vezes, pra gente investir em nós mesmos, né? Tipo, ficar mais bonito, né? Renovar o guarda-roupa. Atenção, São Paulo! Na terceira edição da Sampa Week, que foi criada pela Associação Comercial, vai ter desconto de até 70%. Isso vale para lojas, restaurantes, lazer e até turismo. Eu quero conferir porque eu estou precisando economizar. Bora ver. Ó, eu vou até procurar no site aqui para ver as lojas que eu estou precisando, rapaz, porque a minha vida financeira tá igual aquele filme, À Espera de um Milagre. Só Jesus na causa, vem que vem. Olha só, agora são 12h e 35 minutos, 12h e 35 virando para 36. Para você que está acompanhando o SBT Notícias aí em casa, está preparando o almoço. Alô, Dona Maria, coloca mais água no feijão que o mineirinho tá chegando. E tô levando uma renca, ó. Só no estúdio aqui tem o quê? Tem 8, né? 8 sujeitos fomeados que male tomou um café às 4 da manhã. Tá todo mundo com fome. E separa um espacinho no seu sofá aí, que eu sei que você vai almoçar no sofá, que vai sentar todo mundo junto para acompanhar as principais notícias, tá? Olha só a notícia agora. A polícia está investigando a morte de um bebê que recebeu uma injeção de remédio anestésico por engano no hospital no interior de São Paulo.
Nós vamos tratar desse caso a partir de agora. Eu vou até aqui para o telão chamar o Rubens Nakato, que está na cidade de Bastos e tem todos os detalhes dessa tragédia. Ô Rubens, eu não consigo imaginar a dor da família e agora tem que investigar para chegar até os responsáveis por esse erro médico, né, meu irmão? Boa tarde, bem-vindo ao SBT Notícias. Boa tarde, Thalisson. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Então, olha, a situação é realmente uma tragédia tratada para essa família, né? Que é, na verdade, a família de Parapuã, município vizinho aqui de Bastos. E a criança estava internada aqui no hospital, ficou por 5 dias internada. Quando já estava ali prestes a receber a alta, acabou recebendo, né, esse medicamento que é um sedativo muito forte, usado em adultos. E por isso acabou aí não resistindo, viu? Segundo a polícia, que já começou a investigar esse caso, um inquérito já foi instaurado, né? E agora aguarda o laudo necroscópico da criança e também da seringa que foi utilizada aí para essa medicação, viu? A informação que a gente tem, inclusive da família, conversei há pouco também, eles estão muito abalados, chocados realmente com essa situação, revoltados, inclusive, com tudo que aconteceu, né? A mãe me contou que estava no quarto com a criança quando uma auxiliar de enfermagem entrou, né? Dizendo ali que iria fazer a medicação, enfim, e aplicou essa injeção. Momentos depois, o filho, de apenas 1 ano e 5 meses, já começou a ficar ali com a boquinha roxa, já começou a passar mal. A mãe então chamou toda a equipe médica, a criança foi levada para outro setor aqui no hospital, mas infelizmente, né, acabou aí não resistindo. A administração, diretoria aqui do Hospital de Bastos informou que também já abriu uma sindicância interna para apurar as responsabilidades nesse caso e que já afastou também a auxiliar de enfermagem que tinha 15 anos na função. Agora segue aí esse procedimento de investigação do caso para apurar, né, todas as circunstâncias dessa tragédia que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Darlison. Rubens, eu não tenho nem palavras para dizer para a família num momento como esse, né? Que a mãe, no momento de desespero, a primeira coisa que pensa é levar a criança. Tem mãe que nem leva, mas tem mãe que é tão preocupada que leva até a unidade de saúde. A criança estava com dor de barriga, veja só, entrou com uma dor de barriga e saiu de um caixão. Essa profissional, 15 anos de profissão, trata-se, a meu ver, conhecimento de leigo, mas jornalista acostumado a acompanhar esses casos, de um acidente, né? Porque um acidente, uma profissional com tantos anos de profissão, alguma coisa aconteceu. É essa alguma coisa que a polícia tem que descobrir e se for identificado a imprudência, se for identificado algum crime, realmente tem que pagar por isso. Ô Rubens, obrigado pelas informações. Fiquem alerta nesse caso, se tiver novidade, você volta a falar com a gente, tá? Bom trabalho para você e obrigado pela participação. Olha só, gente, eu vou trazer um dado agora que vocês que estão em casa, moram aqui na cidade de São Paulo, certamente já perceberam. Agora eu vou dar números a essa cena que a gente tem visto pelas ruas de São Paulo. Foi divulgado um novo censo pela Prefeitura de São Paulo, mostrando que a população em situação de rua cresceu em 2 anos, ou seja, no período da pandemia, 31%. Atualmente, muita gente, né, vê as pessoas morando em situação de rua, não sabem quantos... Vocês têm ideia aqui, ô Sabino, quantos moradores de rua tem na cidade de São Paulo? Porque às vezes a gente vê no caminho pro trabalho, você está de ônibus, você passa a ver os moradores de rua, gente pedindo dinheiro no sinal, mas a grande maioria da população não faz a menor ideia de quantas pessoas em situação de rua existem na maior cidade do país. 32 mil pessoas moram nas ruas de São Paulo. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Fernanda Trigueiro, que teve acesso a esses dados e vai inclusive dizer qual o perfil dessas pessoas, né? Um dado que me chamou a atenção, Fernanda, até imaginava, mas quase metade dessa população de rua da cidade de São Paulo são pessoas que vieram de outros estados em busca de trabalho, principalmente, e em função da pandemia, perdeu o emprego, não tem família na cidade, não teve alternativa a não ser ir para a rua. Inclusive nas imagens que a gente mostrou aí, várias crianças, né, famílias inteiras que agora moram nas ruas de São Paulo, Fernanda. Darlison, é isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O perfil dessa população em condição de rua
aqui na capital paulista mudou durante a pandemia. Se antes eram geralmente homens na faixa dos 40 anos de idade, Dalisson, durante esses 2 anos de pandemia, o que foi observado é que muitas pessoas em família tiveram que viver nas ruas, deixaram as suas casas porque não tinham mais condições de pagar suas contas, muitos vieram de outros estados à procura de melhores oportunidades de vida, não encontraram essas oportunidades e aí acabaram vivendo aqui pelas ruas da capital paulista. Não é só na região central, como antes era, hoje há moradores de rua espalhados em todas as zonas aqui de São Paulo, inclusive 230%. Esse é o número do aumento de barracas que ficam entre asfaltos, nos canteiros e também embaixo da ponte. Como você falou, hoje, de acordo com esse censo, foi inclusive um censo encomendado pela Prefeitura de São Paulo, eles anteciparam esses dados. De acordo, então, com a Prefeitura, Dalisson, hoje são 31.884 moradores de rua. Mais de 31% aí de aumento nessa população. E quem vai conversar com a gente é o Padre Júlio Lancelotti, o Padre Júlio que trabalha na pastoral do povo de rua há mais de 30 anos e é um grande conhecedor dessa realidade. Padre, boa tarde para o senhor, muito obrigada aqui pela sua presença ao vivo no SBT Notícias. Padre, em relação a essa mudança do perfil, como é que é para o senhor ver que ali na rua, dentro de uma barraca, tem um pai, uma mãe, crianças e idosos? Então, esse é um grande desafio que nós estamos vivendo nesse momento, a grande quantidade de grupos familiares, o aumento do número de crianças. Mas o que é importante alertar, que o aumento é maior do que esse que a Prefeitura está apontando. Hoje, nenhuma entidade independente que atua com a população de rua dá crédito a esse número. O número de pessoas em situação de rua em São Paulo é bem mais do que 31 mil pessoas. Este censo, que custou R$1.700.000, feito pela Qualiteste, tem vários problemas metodológicos e mostra um dado abaixo do real. Então, o drama que nós estamos vivendo, a crise humanitária em São Paulo é ainda maior. O número de famílias ainda é maior. O número de mulheres com crianças e de jovens que estão andando pelo Brasil procurando trabalho é ainda maior do que o censo mostra. E o senhor acredita, então, que são os problemas econômicos que acabaram provocando toda essa situação e durante a pandemia muita gente, então, não teve outra escolha, padre? Sem dúvida, aí a pandemia agravou a crise econômica, traz a inadimplência, tem muitos jovens, aumentou muito o número de jovens pelas ruas que estão procurando trabalho, aumentou o número de recicladores, aumentou o número de pessoas que estão fazendo bico, descarregando caminhões, pegando material reciclável. Então, as pessoas estão procurando uma forma de sobreviver. Sobreviver está muito difícil. A realidade brasileira é uma realidade de uma desigualdade que mata. E essas pessoas, para não morrer, estão pelas ruas. Em relação à solidariedade, a gente vê que durante a pandemia aumentou demais também os trabalhos sociais, pessoas que entregam marmitas para esses moradores de rua. Essa é uma situação que acaba, vamos dizer, dando um acolhimento maior para essa população, senão nem assim, nem comida eles conseguiriam, padre? Não, e tem um dado importante. Hoje nós vamos a 34 graus de temperatura. A população de rua não tem acesso à água potável, não tem garantia de acesso à água potável. E eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês forem agora na Praça da Sé, pegarem as imagens, não tem um morador de rua na Praça da Sé. Amanhã, aniversário de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo varreu, lavou a Praça da Sé, expulsou todo mundo de lá, não tem ninguém lá hoje. Se você for lá agora pegar uma imagem, a praça está limpa, lavada. Para onde eles foram? A Prefeitura arranjou casa para eles? Eles estão nos hotéis? Eles estão nos centros de acolhida? Ou perderam tudo do Rapa e estão espalhados pela cidade? Em relação a isso, o senhor está falando da Praça da Sé. Antes a realidade era concentrada mesmo no centro de São Paulo. Agora não, né, padre? Os moradores de rua acabaram se espalhando pela região da região metropolitana, né? Eles estão espalhados em toda a cidade, mas o dramático de hoje, dia 24 de janeiro, é a repressão que a Prefeitura armou em cima da população de rua para maquiar o centro da cidade
e achar que vai comemorar o aniversário de São Paulo com menos pobreza. Ao contrário, com mais pobreza e mais repressão. Padre, em relação aos abrigos daqui da prefeitura, esses abrigos, eles têm vaga suficiente para essa grande população? Não tem, e também a população não aceita mais esse tipo de abrigo. Nós temos denunciado durante toda essa semana vários abrigos, como o CTA 11 e como o CTA da Brigadeiro Galvão, que estão cheios de percevejos, estão cheios de muquiranas em condições muito inadequadas. As pessoas precisam ter autonomia, terem possibilidade de locação social, possibilidade de moradia, o aumento de possibilidade na rede hoteleira de São Paulo. Nós precisamos encontrar respostas que humanizem e não respostas que reprimam. Padre, inclusive a gente está vendo imagens recuperadas, a nossa equipe mesmo fez imagens durante a manhã, passando pela região do CEAGESP, na zona oeste da capital, também temos imagens do centro de São Paulo, e o que a gente pode perceber é uma condição de vida subhumana, né? É uma condição de vida dentro da crise humanitária, sem acesso à água potável, sem acesso a um lugar adequado para dormir, com a rejeição de muitas pessoas, com uma aporofobia violenta contra as pessoas, um ódio aos pobres e a ausência absoluta de respostas dignas de um ser humano. O Darlison deu um dado, padre, em relação a esse censo, dizendo que muitos desses moradores de rua, eles vêm de outros locais, não são aqui de São Paulo. Em relação a isso, ainda é gente que chega à maior metrópole do país com o sonho de uma vida melhor? Chega muita gente, eles tentam sobreviver. E está uma grande movimentação na área metropolitana e dentro do próprio Sudeste. Então, há o número que vem de outros estados do Nordeste, mas o maior contingente ainda é do Sudeste. Tá certo, padre. Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas respostas. Darlison, a gente volta com você aí do estúdio. E como o padre Júlio Lancelotti falou, amanhã, aniversário de São Paulo, mais do que comemorar, é importante que a gente tenha essa reflexão e discuta o que deve ser feito para essa população. A gente comemora o aniversário quando todo mundo na nossa casa está bem, né? Não adianta só alguns sim e outros não. Obrigado, Fernanda. Obrigado ao padre Júlio Lancelotti também, uma pessoa do qual a gente tem um carinho e um respeito gigantesco. Olha só, eu vou mudar de assunto agora, porque pesquisadores do Instituto Butantan voltaram à cidade de Serrana, lá no interior de São Paulo. O município que foi pioneiro na vacinação recebeu uma nova fase de testes. Agora, os cientistas querem avaliar a imunidade de longo prazo. Os detalhes você acompanha na reportagem. Dona Maria Isabel, de 75 anos, acordou cedo para participar do estudo. Eu tirei sangue, aí depois eu quis saber do médico como está a minha imunização. Ele disse que meu organismo está respondendo bem. Se eu tiver contato com o vírus, se tiver que ter uma infecção, vai ser leve. O Instituto Butantan montou postos de atendimento em 8 escolas de Serrana. Aqui, pesquisadores conferem o cadastro dos voluntários e colhem material para análise. Podem participar desta etapa do estudo adultos ou idosos acima de 60 anos que tenham sido imunizados pelo Projeto S, como a pesquisa foi batizada. Basta apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação. Nessa terceira fase de estudos, os pesquisadores estão fazendo o levantamento da imunidade de longo prazo de 3.900 moradores. Daqui a 3 meses, será feita a última fase do levantamento sorológico, com mais uma coleta de sangue. A previsão é de que o resultado final da pesquisa seja divulgado em maio. De forma que a gente possa entender de como se processa a imunidade de longo prazo com uma vacina de vírus inativado, que é a Coronavac. Se a Coronavac vai precisar ser uma vacina que se toma todo ano, toma as 3 doses e depois não precisa, é justamente esse tipo de resposta que a gente quer dar. O projeto começou em abril do ano passado, uma iniciativa pioneira que imunizou 97% dos moradores com mais de 18 anos. Ao todo, 27 mil pessoas receberam as 2 doses da Coronavac, bem antes da maioria dos brasileiros. E dados preliminares apontam que a imunização deu resultado. A última testagem, em outubro, mostrou que os casos sintomáticos de Covid despencaram, assim como as internações e as mortes. Agora, em janeiro, por causa da variante Ômicron, houve um aumento de casos comparado ao mês anterior. Mesmo assim,
o município tem apenas 6 pacientes internados por causa do coronavírus. E hoje a gente percebe que a vacina é muito importante, né, para toda a população, porque ela diminui o agravamento da doença. E com isso os sintomas são muito leves, né? São poucos pacientes internados, a gente não está tendo casos de óbitos. Para a Serrana foi maravilhoso. Os voluntários da pesquisa assinam embaixo. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência e ajudar, né? Fazer a nossa parte. A medicina sabe o que deve ser feito, né? O que a gente quer é participar e ajudar. A cidade de São Paulo retoma hoje a vacinação infantil contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos sem comorbidade. Vamos tratar desse assunto levando informação para o povo de São Paulo com a Mônica Simões. Esse final de semana foi um final de semana de muito movimento, unidades básicas de saúde abertas para atender a população no sábado e no domingo. E parece que já tem fila aí, ó, uma criançada atrás de você. Mônica, em que ponto de São Paulo você está? Boa tarde. Oi, Dalisson, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estou na zona oeste de São Paulo, no Jardim Colombo. E olha, o Marquinhos, o nosso cinegrafista, vai mostrar pra gente, você falou em fila, olha só o tamanho dessa fila nesta segunda-feira na unidade básica aqui do bairro. Muitas crianças vieram se vacinar e só no sábado, Dalisson, foram aplicadas mais de 85 mil doses de vacina contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos. Então, no total, a cidade de São Paulo já imunizou mais de 216 mil crianças e adolescentes. Mas é claro que a gente vai conversar com alguns pais aqui, Dalisson, até para saber como é que está o coração deles, né? Se estão ansiosos, se não, como é que está a situação. Olá, muito boa tarde. Veio trazer a filhotinha hoje? Vim trazer 2 anos de espera, a gente está extremamente orgulhoso desse dia. Não vejo a hora de poder vaciná-la. Com 8 aninhos, vai ficar agora mais protegida. Então o coração da mamãe tá agitado aqui. Olha só, esse pai veio trazer bastante gente. É tudo seus filhos? Tudo minhas filhas. Qual a idade delas? A Ana Luísa tem 5, a Maria Eduarda tem 9 e a Sofia tem 10. E o coração? Tô ansioso, né? Para as crianças tomar vacina, né? Vacina salva a vida, né? Exatamente. Vacina salva a vida, você já está imunizado, faltava só as filhotes. Só. Agora vai ficar tudo completo. E elas já prepararam o bracinho? Já. Olha só, aqui, Dália, eu estava conversando com o Leandro antes de entrar ao vivo contigo e o filhinho dele tá ansioso. Ele disse que já tomou a vacina da gripe, agora tá esperando a vacina da Covid. Como é que tá, Leandro? Não, muita expectativa, é bom porque as aulas já vão começar, as crianças imunizadas, é bom que não passa doença para eles, né? E é sinal de vida pra gente, não é verdade? Exatamente, seu filho tá ansioso. Tá ansioso e tá... Vamos ver na hora lá, né? Será que vai ficar com medo? Não, eu tô de férias. É isso, Dalisson. Ele de férias, a gente trabalhando. Marquinhos vai mostrar aqui, ó, mais fila. Muitas crianças aqui, Dalisson, como eu disse, foram imunizadas até agora. 216 mil crianças e adolescentes, mas a gente pode observar que hoje esse número vai ultrapassar. Inclusive, Dalisson, na quinta-feira passada, a cidade de São Paulo recebeu mais de 800 mil doses da Coronavac, que para a Secretaria Municipal de Saúde é o suficiente para fazer a imunização infantil sem necessidade de divisão de grupos. E uma notícia muito importante, hoje, por volta das 7h10 da manhã, chegaram aí em um avião direto de Amsterdã, na Holanda, 1.800.000 doses da Pfizer, que também serão aplicadas em crianças entre 5 a 11 anos. Agora a gente vai chamar uma reportagem da Amanda Campos, que conversou com bastante gente, visitou aí algumas unidades básicas de saúde e postos de vacinação e preparou uma reportagem pra gente. Vamos acompanhar. Olha só, e com o avanço nos casos de Covid-19 no país, o carnaval deste ano, que iria acontecer nos dias 25 e 26 de fevereiro, foi adiado para o mês de abril, com data prevista para iniciar no dia 16 e terminar no dia 30, com o desfile das campeãs. A Liga das Escolas de Samba já definiu as novas datas dos desfiles das escolas dos grupos especial Acesso e Acesso 2 no Sambódromo do AMB, na zona norte de São Paulo. Ó, aproveitar para mostrar a imagem do helicóptero do SBT. Esse aí é o Sambódromo, né? É a avenida famosa, a passarela do samba aqui da cidade de São Paulo. Inclusive tem até uma mensagem ali nas arquibancadas, ó. Hashtag todos pela vacina.
Só que esse ano não vamos ter o tradicional carnaval das escolas de samba, que aliás faz um espetáculo belíssimo. Nós vamos ter apenas em abril, tá? Lá no feriado de Tiradentes. Vamos ver então as novas datas aqui? Vamos ver como é que ficam as novas datas para a cidade de São Paulo. Isso aqui foi enviado, tá? Pra gente pela Liga Independente das Escolas de Samba. O acesso 2 vai ser no sábado, dia 16 de abril. O grupo de acesso 1, quinta-feira, 21 de abril. Aí o que as pessoas gostam de acompanhar mesmo vai ser na sexta-feira, dia 22 e no sábado, dia 23. E o desfile das campeãs vai ser no sábado, dia 30 de abril. Quero aproveitar para pedir a opinião do povo de São Paulo. O que você acha? 2 pontos. Primeiro, com relação ao cancelamento do Carnaval de Rua de São Paulo. Segundo ponto, do adiamento do desfile das escolas de samba. Lembrando, acontece no Sambódromo, no Anhembi, com a presença de público, porém em arquibancadas, como já acontece em jogos de futebol, por exemplo. Comenta lá usando a hashtag SBT News. Agora, 1h em ponto, 1h em ponto. Boa tarde pra você, seja muito bem-vindo. Vem com o Mineirinho, vem. Vem com o Darlison Dutra, que te faz companhia todos os dias, de segunda a sexta, do meio-dia às 2h20 da tarde. Meu compromisso é te manter muito bem informado. Tudo que está acontecendo neste momento no Brasil e no mundo, principalmente a prestação de serviço para você que é da Grande São Paulo, você fica acompanhando aqui, tá? Olha só a notícia que eu trago agora, um homem que atacou 2 mulheres com uma faca no meio da rua na zona leste de São Paulo, foi preso. A polícia também apreendeu a arma do crime. Veja as imagens, de maneira gratuita e covarde. Você me pergunta, esse cara conhecia essa mulher? Foi alguma bronca que ele teve? Não, uma mulher que estava passando no meio da calçada, o cara pegou uma faca e tentou matá-la. O detalhe, esse homem teria feito isso com 2 mulheres, uma delas próxima a uma padaria. A população nessa região de São Paulo estava, pelo menos, apavorada. Conseguiram prender o maníaco da faca. Reportagem completa na tela. Olha só, um acidente entre 2 veículos provocou a morte de 4 trabalhadores rurais. Deixa eu mostrar, infelizmente, esse acidente trágico. Me parece que envolvendo até uma Kombi, né? Que levava esses trabalhadores. 4 pessoas. Bom, deixa eu chamar. A Melissa já está aqui comigo, direto de São José do Rio Preto, Melissa Alcântara, que vai trazer os detalhes. Só me confirma, Melissa, o número de feridos e o número de mortos nessa tragédia aí, no acidente gravíssimo que aconteceu nessa região. Boa tarde. Oi, Darlison, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, foi um total de 4 pessoas mortas e 3 gravemente feridas. Esse acidente foi na cidade de Colônia, na rodovia Feliciano Salles Cunha, em um trecho em que a pista é simples. E nessa situação, a polícia investiga agora qual dos 2 motoristas teria então invadido a pista contrária e provocado a batida, provocado a colisão. Os veículos, uma Kombi e um Gol, bateram de frente. Com a força do impacto, o Gol chegou a pegar fogo. Na Kombi estavam então os trabalhadores rurais, 6 pessoas. 2 morreram ali no local, outras 2 chegaram a ser socorridas, mas infelizmente não resistiram aos ferimentos. E as outras 2, mais o motorista do carro, foram socorridas e encaminhadas em estado grave para o Hospital de Base aqui de São José do Rio Preto. A pista precisou ser interditada e só foi liberada horas depois, quando os carros foram tirados do local. Darlison. Obrigado, Melissa, pelas informações. Fica de olho tudo que acontecer no interior aí de São Paulo, região de São José do Rio Preto. A gente volta a se falar, tá? Obrigado, Melissa. Olha só, vamos voltar com o helicóptero do SBT. Está sobrevoando a rodovia Ayrton Senna em São Paulo. Imagem impressionante, acidente gravíssimo aconteceu agora há pouco. Olha só, isso aí é uma van que levava presos do sistema penitenciário do estado de São Paulo. O helicóptero Águia da PM já foi enviado ao local, a qualquer momento pode chegar. Assim que o helicóptero pousar aí no meio da rodovia Ayrton Senna, já me avisam, porque há uma presença gigantesca ali de várias equipes. Tá chegando, Atenção, movimentação de helicóptero sobrevoando neste momento a rodovia Ayrton Senna, trânsito parcialmente parado, só está funcionando a faixa da esquerda. Fora isso, a presença massiva da Polícia Militar. Deixa eu tentar contar aqui de cima quantas viaturas tem. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9. 9 viaturas da PM de carro. Além da... Tem mais 2 lá na frente, ó. 9, 10, 11. Além da presença das equipes da concessionária, tem também o caminhão do Corpo de Bombeiros e o carro que está tombado aí é uma van, gente, que carregava presos. Assim que tiver informação completa, assim, quantas pessoas estavam dentro, quantos detentos e principalmente, atenção, Brasil, a causa deste acidente. Por que eu estou dizendo isso? Ah, mas foi um acidente, às vezes o cara perdeu o controle. Será? Será que foi um acidente como outro qualquer? Estavam carregando presos. Quantas histórias parecidas com essas vocês já não viram em filmes? Que os caras armam um plano, colocam um prego, colocam aquela forquilha, né? Que são os pregos retorcidos no meio do asfalto. Aí vem o... Como é o nome? Miguelito, obrigado, Sabino Miguelito. Aí vem o carro carregando preso, às vezes lá dentro tem um chefe do tráfico. Aí o caminhão capota. Tem um filme, inclusive, ô Rafa, você que gosta de cinema, me ajuda a lembrar. Que acontece isso aí, ó. Que o cara foge e é perseguido, sabe-se lá quanto, bota os melhores policiais, o cara se embrenha na mata. Aconteceu assim, ó, através de um suposto acidente. Quando foram ver, puxar a câmera de segurança, eram os bandidos, os comparsas que tinham cometido o acidente, ó, de maneira proposital. Rodovia Ayrton Senna, aqui nas imediações da Grande São Paulo. Você vai ver uma imagem belíssima da nossa equipe do helicóptero, assim que tiver também o nome de quem é o cinegrafista e quem é o comandante, para a gente dar os devidos créditos, que chegam de maneira imediata. É o helicóptero mais rápido de todas as emissoras de televisão, porque a gente tem os melhores contatos com a polícia e com os bombeiros. Aconteceu em primeira mão, você vê aqui na tela do SBT Notícias, ó. Eu contei pelo menos 11 viaturas da PM só de carro. É o Jean, nosso cinegrafista, e o comandante é o Vilena, que está de volta aqui fazendo a participação com a gente, ó. Olha só, tem ali os policiais militares que estão acelerando neste momento a passagem dos veículos, porque o que menos precisa agora é curioso. Só que a pessoa passa, vê uma van do sistema penitenciário que carrega presos, capotada, todo mundo quer fazer um vídeo, todo mundo quer tirar uma foto. É realmente impressionante, porque não é todo dia que você vê uma van do sistema penitenciário de rodas para o ar, como esse aí que a gente está mostrando. Então vamos ficar de olho assim que a equipe tiver informação de quantos presos estavam aí dentro, principalmente se algum deles fugiu, hein? Atenção, estado de alerta máximo, porque se tiver presos aí, ó, podem ter fugido nesse acidente. Polícia tá de olho, cercou a região. Daqui a pouco eu volto com o nosso helicóptero aqui de São Paulo. Ó, vamos mudar de assunto. É grave o estado de saúde de uma jovem de 17 anos que foi baleada durante um assalto no Distrito Federal. E é para lá que a gente vai, que eu quero saber do Felipe Malta o seguinte: como é que esse crime aconteceu? Me parece, ô Felipe, que essa moça estava indo até um ponto de ônibus quando durante um assalto acabou sendo baleada, né? Foi levada em estado grave para o hospital. Como é que essa moça tá, ô Felipe? Boa tarde. Pois é, notícia triste demais pra gente começar a semana, mas é um daqueles fatos que mostra pra gente tanto que a nossa vida tá por um fio, especialmente num país violento como o nosso. Aconteceu em Ceilândia, Darlison, uma cidade do Distrito Federal que fica a cerca de 30 quilômetros daqui do centro de Brasília. Foi na manhã de domingo, uma jovem de 17 anos baleada no pescoço, numa tentativa, agora a gente pode dizer, de latrocínio, foi um roubo seguido de morte tentado, e essa menina tá entre a vida e a morte no hospital. A gente tem os detalhes agora na reportagem. É essa a nossa torcida, né, Felipe Malta? Felizmente, eu dei um dado aqui de São Paulo na semana passada, uma pesquisa que foi feita, Felipe, presta atenção. De cada 10 paulistanos entrevistados, 3, ou seja, 30%, disseram que sai de casa com aquela sensação de que pode ser que não volte. É isso mesmo, você trabalhador que pega o ônibus todo dia, que acorda cedo para colocar o alimento na sua casa, para os seus filhos. Eu sei que você tem essa mesma sensação. Por isso que quando você pensa aí, você dá um beijo no seu filho, né, Felipe? Dá um beijo no filho, abraça a mulher, diz eu te amo. E muitas das vezes isso está carregado com um sentimento que pode ser de despedida, que pode ser a última vez que você vê o seu filho. Não estou fazendo sensacionalismo, não estou fazendo nada que as pessoas não tenham me dito e que a pesquisa não tenha comprovado. Infelizmente é uma realidade, né, o Felipe Malta? De São Paulo, de Brasília, do Ceará, né, Fortaleza, de todas as capitais, as maiores cidades do país passam pelo mesmo, infelizmente.
E para completar esse sentimento de impotência diante da criminalidade, ainda vem o deboche, né, do criminoso, que é pego pela polícia em flagrante, pouco tempo depois do crime, e tão pouco medo tem de ser punido ou do que vai acontecer com ele, que ainda desacata os policiais. Então é uma dupla desgraça na vida dessa família. É ver uma menina de 17 anos lutando para sobreviver com um tiro no pescoço e entender que uma atrocidade como essa é tão normalmente punida com frouxidão no Brasil, que um criminoso que comete um negócio desse tem coragem de olhar para os policiais militares e ainda cometer desacato. Darlison, com você. Ô Felipe, você falou do deboche, continua acompanhando que daqui a pouco eu vou trazer uma imagem do cara inacreditável. Ele rouba um estabelecimento comercial, ele abaixa a máscara e ó, joga beijinho pra câmera, pra você ver como os criminosos... Foi aqui. Foi aí, né? Ah, verdade. Esse é o deboche. Esse material já tá pronto. Daqui a pouco, então, eu vou chamar essa matéria pro pessoal de casa assistir essa cena. Felipe, muito obrigado. Por enquanto, tiver novidade aí de Brasília, a gente volta a se falar ainda hoje, tá? Vamos lá. Do Felipe de Brasília, vamos para Porto Alegre, onde está meu amigo André Har, que vai trazer mais uma notícia triste, caso ainda sendo investigado, de um ex-lutador de MMA que foi encontrado morto. André, boa tarde, boa segunda, boa semana. As notícias de Porto Alegre, infelizmente, começando com uma notícia triste, né, meu irmão? Oi, Darlison, boa tarde a todos. Pois é, o Michael Falcão, ex-lutador de MMA, 40 anos de idade, foi morto na madrugada de domingo em Pelotas, no sul do estado. Mas é um mistério para a polícia, viu? Ele foi encontrado caído na calçada por volta de 2h30, 2h45 da madrugada, no bairro Fragata. Ele foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu e morreu. Foi enterrado ontem, inclusive. Agora, o caso é um mistério para a polícia. Não tem testemunha, ninguém sabe como que ele foi parar por ali, na calçada, na frente desse bar. Se ele foi jogado ou se ele estava no bar, não se sabe, Darlison, absolutamente nada. Ele tinha 2 lesões na altura do abdômen, que seriam perfurações de faca. A única informação que tem a polícia. Junto ao corpo, dezenas de cacos de vidro. E isso, segundo nos passou aí o delegado Félix Rafaim, responsável pela investigação. Bom, a polícia está atrás de possíveis câmeras de segurança e também, a partir de hoje, vai ouvir familiares e amigos para tentar compreender o que aconteceu. Agora, ele tem esse ex-lutador. Apesar dos títulos internacionais com MMA, Falcão também ficou conhecido por se envolver em polêmicas. Lá em 2011, Darlison, o Michael foi demitido da maior organização de artes marciais, que é o UFC. E por quê? Por problemas na justiça. Ele, inclusive, chegou a ser preso por causa de um processo de uma briga no ano de 2002. Aí, em 2012... o atleta conquistou o torneio peso médio do Bellator, outra importante organização de MMA. Porém, em 2013, mais uma polêmica. O então lutador brigou num posto de gasolina em Balneário Camboriú, Santa Catarina. As câmeras de segurança mostraram, inclusive, ele teria assediado uma mulher. Aí um grupo de homens foi conversar, tirar satisfação dele. Começou uma pancadaria e ele, portanto, ficou ferido na cabeça. Então, a polícia aguarda a colaboração, né, das pessoas para entender o que aconteceu. Não se sabe nem se ele estava nesse bar ou se ele foi jogado ali. Muito triste, muito sério o que aconteceu aqui em Pelotas, no sul do estado, Darlison. Tá certo. Obrigado, André Rá. Por enquanto, tiver novidades aí do sul do país, sobretudo da gigante Porto Alegre, canal aberto para você, meu irmão. Bom trabalho, viu? Um abraço a todos. Valeu, esse aí foi o André Rá. Atenção, ó, daqui a pouco tem seleção brasileira, porque começa a se apresentar no Equador para as eliminatórias da Copa do Mundo. E o preparador de elenco também, que foi denunciado por importunação sexual. Agora sim, ó, contra atrizes no Rio de Janeiro. É essa bola que nós vamos levantar daqui a pouco. Fica comigo. Quer saber quem foi esse preparador de elenco? E quais são os atores que trabalharam com ele? Quem fez a denúncia? É daqui a pouco, depois de um rápido intervalo. Fica com o Mineirinho. A notícia está no ar até 2h20 da tarde. Aliás, eu conto com a sua participação. Está recebendo várias fotos, né, das pessoas que estão acompanhando a gente. Manda lá usando a hashtag SBT News. Pode colocar imagens do helicóptero do SBT para mostrar. Imagem ao vivo, 1h19. Capotamento que aconteceu agora há pouco, rodovia Ayrton Senna. Já estamos com a equipe acompanhando todos os detalhes desse acidente inusitado. Por quê? Porque se trata de uma van que levava presos. Exatamente. Chegam informações agora
que os presos foram transferidos em outros veículos. É por isso que há uma presença massiva aí de policiais fazendo o cerco do local para evitar a fuga de alguns dos criminosos que estavam dentro desse carro de transporte, né, a van. Os helicópteros Águia foram acionados, me parece que mais de um, só que eles não precisaram fazer nenhum resgate. Havia a expectativa, então, do helicóptero Águia, aliás, mais de dois, pelo menos, pousarem na rodovia Ayrton Senna. Estão me confirmando agora que não vai haver a necessidade, porque essas pessoas não precisaram de atendimento médico. Acaba de chegar uma outra informação, pode me passar. Quantas pessoas? 18 pessoas, 16 presos. Muito bom. Informação que chega agora. 18 pessoas estavam dentro dessa van. 2 são agentes do Serviço Penitenciário de São Paulo e 16 são detentos que estavam na parte de trás, certo? Eles estavam utilizando algemas. Alguns ficaram feridos de maneira leve, foram transferidos em outros veículos. Me parece que da SIAP, do Sistema Penitenciário de São Paulo, mas não houve fuga de presos. Informação que chega neste momento da rodovia Ayrton Senna, não me parece ter havido fuga de presos. Aconteceu o acidente, você vê que a porta ficou aberta, mas rapidamente a polícia chegou, fez um cerco no local, já foi acionado. É uma rodovia que tem a presença de câmeras. E aí, outros carros, inclusive dos serviços de transferência de presos, é da Polícia Civil, tá? Então, não é do sistema penitenciário, é da Polícia Civil que leva presos das delegacias para o sistema carcerário aqui da cidade de São Paulo, como a gente vê no detalhe da imagem do Jean, nosso cinegrafista. Essa van capotou, 16 detentos estavam lá dentro, iam ser entregues ao sistema penitenciário, só que aconteceu um acidente agora há pouco. A gente vê a van aí com as rodas para o ar, uma presença gigantesca de pelo menos 11 viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, além do aparato do Corpo de Bombeiros para resgatar essas pessoas. Vamos continuar acompanhando, assim que tivermos mais informações, o nosso helicóptero volta com imagens ao vivo. Eu mudo de assunto porque a atriz Elisângela, que ficou internada por vários dias com complicações da Covid-19, teve alta médica neste domingo. Elisângela foi hospitalizada na quinta-feira passada com sequelas respiratórias por causa do coronavírus. Segundo a prefeitura, a atriz chegou passando mal e quase teve que ser entubada. Mas os médicos conseguiram estabilizar a artista, que já não está mais com Covid. Elisângela, como eu disse na semana passada, ela não tomou nenhuma dose dos imunizantes contra a doença. Ela que estreou na TV ainda criança, em 1965, e já fez mais de 30 novelas. Olha, o adiamento dos desfiles das escolas de samba gerou um clima de incertezas. Hotéis, por exemplo, já prevêem um prejuízo com a ausência de turistas estrangeiros. Vamos ver os detalhes na reportagem no ar. As escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro não revelam por nada o que vão mostrar na avenida. Também não reduzem o ritmo de trabalho, nem mesmo com o adiamento dos desfiles. Aqui no Rio, várias escolas já aguardavam por essa mudança no calendário dos desfiles. Por isso, a notícia não causou surpresa nos barracões. Pelo contrário, muita gente comemorou. O adiamento vai oferecer menos riscos para o público e para quem desfila e também vai garantir mais tempo para finalizar as alegorias. Nesse quesito, as agremiações estão em perfeita harmonia, explica o carnavalesco da Beija-Flor. Ganhamos aí mais 2 meses para esmerar um melhor acabamento e conduzir esse processo com um pouquinho mais de flexibilidade e mais tranquilidade. Os desfiles de blocos de rua seguem suspensos, um cenário que terá impactos na rede hoteleira. Mesmo assim, o presidente da Associação Brasileira de Hotéis prevê que a ocupação será alta no feriado de carnaval, que será mantido no início de março. No ano passado, que nós tivemos um carnaval que já foi anunciado que não haveria carnaval, ou seja, um carnaval sem carnaval, a rede hoteleira chegou a 80% de ocupação. Do mercado nacional, os foliões saíram, as famílias chegaram, foi muito interessante. Eu acho que eles optaram por vir para o Rio de Janeiro por conta de tudo que o Rio de Janeiro pode oferecer. O principal recuo para o setor será o adiamento do retorno de turistas estrangeiros, que devem cancelar as reservas. É um prejuízo, mas eu acho assim, a gente tem que respeitar
o que a ciência está nos apontando, que é o adiamento do carnaval ou o cancelamento do carnaval. A alteração também não assustou os comerciantes. O dono deste quiosque, na orla de Copacabana, está confiante. O que gera muito comércio para a gente é o carnaval de rua. Mas mantendo-se os feriados, mesmo sem os blocos, haverá muitos turistas, a rede hoteleira, por enquanto, está cheia e a gente está vendo que tem muito movimento. Além disso, há quem garanta que nada vai tirar o brilho da Sapucaí. Eu acho que de tudo que a gente passou, qualquer que fosse a data do carnaval, a gente estaria muito feliz de estar vivo e poder realizar. Pois é, agora é papo de esporte, hein? Vamos falar de seleção brasileira. A seleção brasileira, gente, começou a se apresentar em Quito, no Equador, para mais uma partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Por que começou? É porque alguns jogadores chegaram e também a comissão técnica. A primeira parte da delegação chegou à capital equatoriana na noite de ontem. Além da comissão técnica, desembarcaram. A gente vê o Tite aí passando e alguns jogadores, ó. Everton Ribeiro e o atacante Gabigol do Flamengo. O restante do elenco, formado por jogadores que atuam na Europa, chega em voo fretado hoje à noite. Olha só, o Everton Ribeiro passa ali, sinaliza para os jornalistas e logo na sequência aí, o Everton Ribeiro, chegou também o Gabigol. O goleiro Everton, que entrou em campo ontem pelo Palmeiras, também se apresenta ao longo do dia. 4 integrantes da comissão técnica não puderam embarcar porque testaram positivo para a Covid-19. Brasil e Equador se enfrentam às 18 horas de Brasília nesta quinta-feira. Lembrando que a seleção tem 39 pontos, lidera a tabela da classificação e já garantiu vaga no Mundial. E agora o assunto é Copinha. Palmeiras e Santos decidem amanhã, no Allianz Parque, a Copa de São Paulo de Futebol Júnior. O local foi definido pela Federação Paulista de Futebol, já que o estádio do Pacaembu, tradicional palco da decisão, está em reforma. E a Fernanda Trigueiro está lá nas imediações do estádio e tem mais informações pra gente. Pois é, ô Fernanda, o Palmeiras vai decidir em casa, né? Vai decidir em casa e os santistas não gostaram nada disso, viu, Dalisson? O anúncio foi feito pela Federação Paulista de Futebol e a final, então, da Copinha será aqui no Allianz Parque, campo oficial do Palmeiras. O estádio foi escolhido porque o Pacaembu, tradicional palco da decisão, está em reforma. Como eu falei, é claro, os santistas não gostaram nada disso, porque acreditam que, inclusive, o dia do jogo sendo aqui na casa do Palmeiras, isso pode acabar beneficiando o time rival. O jogo terá torcida única, então somente alviverdes estarão presentes por aqui. E nas redes sociais, o Peixe lamentou essa decisão da federação. Disse que repudia a decisão. E o presidente ainda disse que sugeriu estádios neutros, como o Morumbi e o Canindé. O jogo teve o horário também alterado, viu, Dalisson? Por motivos de segurança, já que o Corinthians joga também amanhã às 9 horas da noite. O Palmeiras busca um título inédito, enquanto o Santos já foi campeão da Copinha 3 vezes. Por aqui, movimentação bastante intensa, já tem palmeirense aqui querendo comprar bandeira, querendo comprar camiseta, e aí também o jogo vai ter 50% da capacidade do estádio, desse público, então somente 50% as vendas são online. Dalisson, agora eu quero saber qual é a sua aposta, quem você acha que vai ser o grande vencedor da Copa São Paulo? Ô Fernanda, eu fico com o Palmeiras, pelo que está jogando, né? Principalmente por ter uma das maiores revelações dos últimos tempos, o atacante Hendrix, tá metendo gol e chamando a atenção. A sua aposta, você que tá de verde aí, não foi proposital essa roupa não, né, Fernanda? Não foi proposital, mas eu também, meu coração é verdão e eu vim de verde hoje sem querer, acabei vindo aqui pro Allianz, mas tá aí a minha resposta já e a minha torcida. Tá certo, obrigado, tá, Fê? Bom trabalho pra você. Obrigado pelo carinho aí. É a torcida dela pro Palmeiras. E essa final que eu falei agora há pouco de Palmeiras e Santos, ela acontece depois de uma confusão que teve na semifinal, no jogo entre Palmeiras e São Paulo. Torcedores do Tricolor invadiram o gramado na Arena Barueri. A semifinal entre Palmeiras e São Paulo aconteceu no sábado à noite, na Arena Barueri, na Grande São Paulo. O Verdão venceu por 1-0 com gol de Giovani ainda no primeiro tempo. Olha o lance do gol aí, ó. Só que na etapa final, torcedores do São Paulo
invadiram o campo e uma faca foi encontrada no gramado. Olha aí, na mão do árbitro da partida, ó, que foi fazer ali, entregar na mão do assistente e posteriormente registrar o boletim de ocorrência. 4 torcedores foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados após a assinatura de termo circunstanciado. A faca foi encaminhada para a perícia. Ainda sobre esse jogo, teve confusão também fora de campo, tá? Torcedores de São Paulo e Palmeiras brigaram na estação Guaianazes, na CPTM, na Zona Leste de São Paulo. Cadê aquelas imagens que a gente recebeu pelas redes sociais? Se tiver áudio, pode colocar. Olha aí. Rojão, fogos de artifício. Essas imagens, gente, foram gravadas por um usuário dos trens e mostram os torcedores armados de paus dentro da estação. Você vê que tem muita fumaça lá dentro, mas dá pra ver os pedaços de pau ali, ó. As ripas ali pro alto, a gritaria, ó. Agora outra câmera que mostra do lado de fora, na avenida. Você consegue ouvir explosões, me parece ser de fogos de artifício. Fotos feitas por passageiros também registraram um corre-corre e muita depredação. A outra imagem agora, já a terceira que a gente mostra. A confusão aconteceu na madrugada deste domingo. Pelo menos um torcedor do São Paulo ficou ferido. O homem de 23 anos teve ferimentos na perna direita e em outras partes do corpo. Não se sabe se ele participou da briga generalizada ou se apenas usava o transporte público. Ele foi levado de ambulância da própria CPTM para o Hospital Santa Marcelina. E o Palmeiras estreou com o pé direito no Campeonato Paulista, que começou ontem, 2-0 sobre o Novo Horizontino fora de casa. A estreia foi neste domingo no estádio Jorge Ismael de Bias, que fica em Novo Horizonte. Veja só o gol. Zé Rafael abriu o placar na etapa inicial. E no segundo tempo, Dudu fez 2-0 e encerrou o placar. Golaço, ó. O jogo antecipado por causa da agenda do Palmeiras, que viaja nos próximos dias para disputar o Mundial de Clubes. A gente vai acompanhar, claro, todos os detalhes aqui ao longo das edições do SBT Notícias, mostrando tudo sobre o futebol de São Paulo, futebol do Rio, futebol de Porto Alegre, das cidades que nos acompanham em várias partes do país. Ao gol do Dudu, ó, de pé na canhota, chamou, goleiro só olhou. Palmeiras 2-0. E agora eu quero saber quais são as notícias mais lidas no SBT News, o portal de notícias do SBT. Vamos lá para Brasília, onde fala o Fernando Jordão. O que tá bombando por aí, ô Fernando? Hoje que você tá combinando com o telão. Tá todo preto, todo de preto. Boa tarde, bem-vindo ao SBT Notícias dessa segunda, meu parceiro. Boa tarde, Darlison. Boa tarde a você que nos acompanha em casa. Olha, o Corpo de Bombeiros da Paraíba resgatou 11 pessoas que se afogaram ao mesmo tempo em uma praia de Conde, na região metropolitana de João Pessoa. Eram 3 adultos e 8 crianças, todos da mesma família. Eles tentavam voltar de um banco de areia pela praia e acabaram caindo em um buraco na praia. Os bombeiros estavam indo avisá-los do perigo quando já tiveram que realizar o resgate ali, né? Quando o acidente ocorreu. São turistas de Brasília, o pessoal daqui de Brasília, essa família de 11 pessoas. E graças a Deus, tudo certo, ninguém sofreu nenhum ferimento, foram salvos aí a tempo pelos bombeiros da Paraíba. Outro destaque do SBT News, o Fernando Jordão, o que você traz pra gente? Olha, Darlison, a família da Marília Mendonça, a nossa eterna rainha da sofrência, liberou o lançamento da música 50%, gravada em parceria com a cantora Nayara Azevedo. Houve uma grande briga ali em torno dessa música. O irmão da Marília, o João Gustavo, criticou a Nayara Azevedo, dizendo que ela ia se aproveitar ali do nome da irmã dele, mas acabaram liberando essa música com a condição de que a Nayara não use um clipe que foi gravado depois da morte da Marília. A família considerou ali muito apelativo. Elas tinham gravado um clipe juntas, depois da morte da Marília, a Nayara Azevedo gravou um outro clipe em que a Marília está no telão e ela aparece chorando, uma coisa um pouco mais apelativa que não agradou a família. Mas, para os fãs da Nayara e da Marília Azevedo, a boa notícia é que a música será lançada em breve. Perfeito. Fernando Jordão, obrigado pela sua participação. Estamos no QAP aqui. Se tiver outras notícias importantes do SBT News, você pode trazer. Lembrando que você que está em casa pode já favoritar no seu celular ou no seu computador, sbtnews.com.br. Tem até como colocar alerta para receber em primeira mão tudo que é postado, né, Fernando? É isso, é só entrar lá no nosso canal,
no canal do YouTube do SBT News, ativar o sininho. E no site também você pode clicar para receber as últimas notícias por push notification. A gente vai te mandar só coisa boa, viu? Eu garanto, Darlison. Boa, vamos colocar o Fernando para gravar os stories do SBT News lá no Instagram. Valeu, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Qualquer novidade você chama que a gente volta a se falar, tá? Eu vou ficar ainda em Brasília, porque é uma notícia que acaba de chegar de um bebê que morreu por traumatismo craniano e os pais são suspeitos de agressão. Deixa eu chamar a Kátia Gomes com essa notícia aí de um caso bárbaro, né? Em que pé está essa investigação, Kátia? Boa tarde. Oi, Darlison, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os pais foram levados para a delegacia e liberados. Agora a Polícia Civil vai investigar. Como é que aconteceu tudo isso? Ontem à tarde, o pai dessa bebê de 1 ano e 4 meses levou ela para a UPA aqui da cidade de Samambaia, que fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, acompanhado de algumas vizinhas. Chegando lá nessa UPA, os médicos perceberam que a bebê estava com um afundamento no crânio, diversos cortes e com estilhaços de vidro na cabeça. Os médicos desconfiaram que algo poderia ter acontecido com essa criança e ligaram para a Polícia Militar. A Polícia Militar foi até o local e percebeu que o pai estava embriagado. Essa bebezinha de 1 ano e 4 meses, ela ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e acabou morrendo. A Polícia Militar, depois que deteve ali o pai dessa criança, foi até a casa e também levou a mãe da criança para a delegacia. Por quê? Porque ela também estava embriagada. O pai disse que os dois, o casal, estava bebendo em um bar e quando eles voltaram para casa, encontraram a filha já desacordada. Eles chamaram vizinhas ali para ajudar, né, nesse socorro e dentro do veículo, segundo o pai da criança, havia um copo quebrado e esse copo teria caído na cabeça da menina. Foi por isso que ela chegou com estilhaços de vidro na cabeça. Bom, agora a polícia vai investigar o que realmente aconteceu, se ela foi agredida ou não. O pai da criança já tem passagens pela polícia por ameaça, por agressão e também porte ilegal de arma. Inclusive, ele fazia uso de tornozeleira eletrônica. Darlison. A polícia tem que ficar no encalço, né, Kátia? É um crime suspeito, óbvio, e o histórico do pai não ajuda. Passagens pelo sistema carcerário, ganhou a liberdade com o uso da tornozeleira e aí a criança é levada ao hospital com traumatismo craniano. Fica de olho, qualquer novidade sobre esse caso, outras informações de Brasília, eu volto com a Kátia. Obrigado, bom trabalho por enquanto, tá? Agora voltando para São Paulo, a polícia apreendeu um suspeito de pedofilia e está investigando a história de que esse homem de 40 anos seria suspeito também de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 14 e de 2 crianças de 10 e 11 anos. Segundo moradores de um condomínio que fica em Osasco, na Grande São Paulo, esse cara fazia fotos de crianças entre 9 e 11 anos de idade e até mesmo de adolescentes enquanto estavam na piscina. E depois convidava essas crianças para comer pizza no apartamento dele, sem o conhecimento e sem o consentimento dos pais. De acordo com a polícia, no celular do suspeito, a polícia já conseguiu provas comprobatórias que confirmam a informação dada pelos pais. Quando pegaram o celular, desbloquearam, foram ver na galeria várias fotos de crianças moradoras do condomínio, inclusive em trajes de banho. O Marcelo Bittencourt acompanhou essa história e a reportagem completa está disponível nos nossos canais, lá no SBT News, pelo YouTube, e a gente mostra aí com informações um resumo. As famílias, os pais, completamente indignados com essa história. Agora, olha só, mais um caso. Um homem furtou um par de chinelos e continuou andando tranquilamente dentro do comércio. Quer ver? Vem pra cá comigo, Nathan. Porque essa história é tão inacreditável que eu quero colocar aqui no meu telão. Porque você não vai... É difícil imaginar a cara de pau do bandido. Ele foi roubar o comércio e fez o quê? A câmera estava filmando. Ó, olha aqui. Ele abaixa e joga beijinho. Dá para acreditar? É isso mesmo que vocês estão vendo.
Ô, Dário, mas o que ele furtou? Olha aí, ó, pega um chinelo, coloca dentro da bolsa, na maior cara de pau, vai vendo, ó. Passa e joga smack. Ah, será que ele dedicou o beijo para algum familiar? Reportagem completa na tela. As câmeras de segurança da loja não intimidaram este homem. Sem a menor cerimônia, ele pega um chinelo infantil e coloca dentro de uma sacola. O rapaz estava acompanhado de mais 3 pessoas e, em certo momento, ele olha para a câmera e manda beijos. O deboche é tanto que o homem ainda tira a máscara e mostra o rosto, sem medo de ser identificado. No momento, eu não percebi que poderia se tratar de um assalto. Afinal, eles estavam conversando comigo naturalmente. Aí um homem distraiu para poder perguntar de um chinelo e tudo mais, enquanto o homem e a senhora foram para o fundo da loja e ficaram rodando. Eu só fui descobrir que foi assalto depois que aconteceu mesmo. Esta mesma loja já sofreu outras 2 tentativas de furto só neste mês. O sujeito se agacha e tenta alcançar um chinelo, mas desiste. Neste outro dia, um homem coloca em um saco vários pares de chinelo, quando é surpreendido pela atendente. Imagina antecipar até 12 parcelas do seu saque aniversário. Se você tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS, agora pode. O Voe é o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil e tem um empréstimo com garantia do FGTS com condições imperdíveis. O dinheiro chega na sua conta em 24 horas. O pagamento é anual e não compromete seu salário porque o débito é feito do seu FGTS. Dá só uma olhada. E olha só essa história inusitada, Brasil. Um jovem viralizou na internet após ser visto fazendo entregas de aplicativo de comida desse jeito, montado num pocotó, numa eguinha. Só que o seguinte, aí nós fomos atrás dessa história. Vamos descobrir quem é esse cara? Aí a gente descobriu que, apesar de parecer, o cara não é entregador de comida de fato. Mas por que ele estava com essa mochila nas costas, andando numa égua? Ele fez a gravação para protestar contra a alta do preço dos combustíveis. Com a repercussão do vídeo, o jovem disse que virou garoto propaganda na lanchonete de um tio, né? Bom que vai receber em lanche. Adorei a ideia. Tanto que eles promoveram um sorteio. Quem ganhar vai receber o pedido numa entrega especial utilizando a égua como meio de transporte. O flagrante chegou pra gente de Xaxim, no oeste catarinense. Foi um telespectador que me mandou para as redes sociais e a história tá aí no ar para todo o Brasil. Agora, de uma história inusitada para outra. Presta atenção. Segura, tá, ô Valdir? O motorista, um senhor de 75 anos, recebeu uma multa. Aí, quando ele recebeu a multa, estava lá escrito, ó, multa porque estava dirigindo com um braço para fora do carro. Só que tem um detalhe impressionante, que o detalhe é esse, ó. Pode colocar agora na tela a foto com um trechinho da imagem. Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Cadê o braço esquerdo desse senhor que recebeu a multa? É isso mesmo, ele recebeu uma multa por estar com o braço do lado de fora. Olha o detalhe, ó. A gente conseguiu a notificação. Só que o braço dele é amputado. E agora? O que vão dizer sobre isso? Na tela. Olha aí, a imagem. Você vai acompanhar a reportagem completa, tá pronto? Pode rodar, o Valdir. Indignado, o comerciante preferiu não ser identificado, mas fez questão de mostrar que não tem o braço esquerdo. O idoso, de 72 anos, recebeu uma notificação da Guarda Municipal de Vitória, que diz que ele havia cometido uma infração: dirigir com o braço esquerdo para fora do veículo. O condutor garante que ele é quem estava ao volante. Pensei que fosse brincadeira de alguém, mas como foi registrado pela prefeitura, pelo correio, eu vi que era sério. A minha primeira providência é ligar para o advogado. Segundo o comerciante, ele dirigiu o veículo e passava aqui pela rua Graciano Neves. E quando deu seta para entrar aqui no estacionamento do restaurante dele, que fica no centro, foi nesse momento que ele recebeu a multa da Guarda Municipal de Vitória. O Código de Trânsito diz que o motorista que for flagrado dirigindo com o braço para fora do veículo é penalizado com uma multa no valor de R$ 130,16, além de perder 4 pontos na carteira de habilitação. A infração é considerada média. O idoso, que perdeu o braço esquerdo em um acidente de trânsito quando tinha 25 anos de idade, disse que já recorreu e agora vai aguardar.
Quer dizer, ele achou que eu estava com o braço fora, quer dizer, então, desculpa a expressão, muito mal profissional. Outra observação também, o veículo do senhor é adaptado, né? Isso eles teriam que falar com quem? E eu tenho a carteira de habilitação. Agora, 1h45. Deixa eu aproveitar a oportunidade e dar um beijo carinhoso, um abraço gigantesco para o povo do Rio de Janeiro que neste momento está acompanhando o SBT Notícias. Seja muito bem-vindo. Você que nesse momento está almoçando, você que já almoçou e está quase tirando a sonequinha, fica com o Mineirinho porque a notícia não para até as 2h20. Para você de São Paulo, continua nos acompanhando. 1h45. Olha só essa história. A família de um aposentado está desesperada. O seu José Miguel foi levado por criminosos dentro da comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. O seu José Miguel, gente, ele largou o trabalho como cobrador de ônibus há cerca de 4 anos, montou um comércio lá na região. E aí, olha essa imagem, presta atenção, esse carro preto. Passa pela câmera de segurança. Neste momento, o seu José já estava dentro do carro, porque criminosos chegaram no estabelecimento dele, a vendinha que ele tem lá na comunidade, colocaram o senhor dentro do carro e levaram, sumiram com ele. E até agora a família, gente, está desesperada porque não teve notícia. Os parentes acreditam que ele tenha sido sequestrado por engano e pedem ajuda. O nosso serviço é prestar a solidariedade para essa família e ajudar a população. Acompanhe essa história na tela. Olha só, criminosos invadiram um aeroclube em Manaus e incendiaram 2 helicópteros do Ibama. O ataque foi durante a madrugada e uma das aeronaves ficou totalmente destruída. Os 2 helicópteros foram usados na operação do Ibama contra o garimpo ilegal no Rio Madeira no fim do ano passado, onde balsas foram incendiadas após a denúncia de moradores. A polícia investiga se o ataque de hoje tem alguma relação com a ação do Ibama. Os autores do crime ainda não foram encontrados. Olha só as imagens que mostram a aeronave pegando fogo. Uma aeronave que, aliás, é caríssima, pago com o dinheiro da população, que serve para combater todo tipo de irregularidade. É contra o meio ambiente e aí criminosos certamente, né? Bom, não vou afirmar, mas tem que investigar, porque tem sujeira debaixo do tapete. Não é uma coincidência, os 2 que apreenderam as balsas, botaram uma multa milionária, de repente 2 aeronaves do nada, um incêndio criminoso, aparece pegando fogo. Tem caroço nesse angu, vamos ficar de olho. E um luau em uma das praias mais famosas do país causou uma tremenda confusão. Esse evento, que eu vou mostrar agora para vocês, teria acontecido sem autorização. Com a areia lotada, houve registro de furtos e roubos. Olha aí a imagem. A galera esqueceu que está em pandemia. Todo tipo de evento, público ou privado, né, quando está fora do que já está predeterminado pelos protocolos, tem que ter uma autorização especial. Não foram atrás e o luau terminou dessa maneira. Acompanhe. Olha aí, por falar em confusão, tem mais uma, hein? Dessa vez com tiros disparados numa loja de eletrônicos. Dá só uma olhada nas imagens, Pode colocar aí para todo o Brasil que está acompanhando. Comerciantes tentavam agredir um homem suspeito de aplicar golpes nos lojistas e foram impedidos pelos seguranças. O rapaz sendo agredido ali. A população, principalmente os donos dos estabelecimentos, queriam fazer justiça com as próprias mãos, Pode aumentar o som da confusão aí, Os seguranças e os policiais tentam apartar a briga, mas não adianta. Os caras voltam, querem confusão, chegaram a bater até nos policiais, Agora outra cena do lado de fora, a correria. Até spray de pimenta foi jogado ali pelos policiais nos envolvidos. Teve um momento, não sei se vocês presenciaram ou perceberam pelo barulho, o som de um tiro, que um policial teve que atirar para cima para dispersar as pessoas. O suspeito de aplicar os golpes e um comerciante foram detidos. Esse caso aconteceu em uma feira de importados no Distrito Federal. Como terminou a confusão, Foi parar todo mundo na delegacia. Que é difícil, né? O cara trabalhador tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto. Produto, às vezes eletrônicos, que é baseado no dólar, não para de subir e se você aumenta o preço, ninguém compra. Aí chega um sacana e quer aplicar golpe no trabalhador. Tá
Tá errado o trabalhador de ter agido com as próprias mãos? Tá. Devia ter chamado a polícia, fazer a denúncia como manda o figurino. Mas a gente consegue entender a indignação, que é o que ele passa, muitos brasileiros passam. Com muita dificuldade você consegue, aí vem um cara querendo te fazer de tonto, te fazer de trouxa para roubar na cara dura. Atenção, vamos lá, eu quero ver imagem de São Paulo. Como é que tá a cidade nessa tarde de segunda-feira para começar a semana? 1h54, imagem ao vivo. Estamos sobrevoando a maior cidade do país. A capital deve chegar a 30 graus hoje e pode ter pancadas de chuva mais tarde. O céu ainda está aberto, né? O céu não tá aquele azul bonito como a gente viu mais cedo, mas pelo menos tem poucas nuvens. Só que logo isso aí se fecha porque a previsão é de chuva com temporal. Amanhã, aniversário de São Paulo, deve ser o dia mais quente do ano, podendo chegar a 34 graus. Agora vamos ver no mapa como é que fica o tempo em todo o país. Essa semana, a chuva novamente volta a ganhar força, mas nas áreas mais centrais do país e em boa parte da região sul. Até o fim desta segunda-feira, as pancadas de chuva se espalham por várias áreas do país. O tempo fica firme apenas entre o leste de Santa Catarina, do Paraná, sul de São Paulo, em todo o litoral e em boa parte do estado do Rio de Janeiro. O calor continua em toda a metade sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a máxima deve chegar aos 36 graus. Ainda assim, com possibilidade de chuva. Tarde quente também no Rio de Janeiro, com máxima de 35 graus. Faz 28 em Aracaju, que pode chover a qualquer hora, e 31 em Palmas, com trovoadas fortes entre o fim da tarde e a noite. Olha só, vamos ver agora a opinião do povo brasileiro. Você de São Paulo que está me acompanhando agora, eu fiz um chamado, né, para mandar as mensagens pelas redes sociais. É hora de saber o que o povo está comentando. Vamos lá, nossa produção, gente, recebeu um desabafo do dono de um bar em Osasco, na Grande São Paulo, que está há 2 dias sem energia e não pode trabalhar porque os produtos guardados na geladeira foram todos para o lixo. Cadê o vídeo dele? Pode colocar aí. Desde ontem, às 15h30, mais ou menos, na hora da chuva, acabou a energia. Aqui eu tô com um freezer de sorvete, cheio até a tampa, todos eles só água. Derreteu tudo, estragou tudo. Freezer cheio de sorvete eu perdi. A gente tem aqui dentro ainda toda a instalação do bar, tudo descongelando dentro do freezer aqui, ó. Parte de peixe, ó, salmão mole, ó. Não pode mais vender. Perdi o peixe. Minhas cervejeiras, se a cerveja prestar, vão ficar todas choca, ó. 2 dias sem trabalho. É isso aí. Bom que a gente já deu a prestação de serviço com o Procon, que esse senhor aí, o comerciante, pode pedir o ressarcimento. Tanto os produtos que estavam dentro da geladeira e de outros eletrônicos que podem ter queimado em função dessa queda de energia. Eu pedi também para o povo mandar foto assistindo ao SBT Notícias. Vamos ver a foto enviada pela Nath Santana pelo Instagram. Já quero agradecer a todo mundo que atendeu ao chamado do Mineirinho, o Darlisson Dutra. Aí, ó, a Nath Santana, olha que lindeza, né? A filha dela ali, o Darlisson lá no fundo, com aquela cara feia. E ela tá dando um sorriso. Obrigado, um beijo pra Nath, que atendeu o chamado pelo SBT News. E o Johnny, também pelo Instagram, me mandou lá, já recebi a foto, tá batendo um bandeco, o Johnny que tá de férias. Você vê que tem um arroz, o feijão e a carninha ali no prato. É o SBT Notícias que te acompanha na hora do almoço. Quer aparecer aqui? Já sabe, é só você mandar foto usando a hashtag SBT News, começar a seguir a gente pelo Instagram, tá? Pode ser o Darlisson Dutra, pode ser o SBT News, pra gente colocar a sua foto e o seu vídeo no ar. Agora eu vou ao Rio de Janeiro, onde está a Isabelle Benito, que vai trazer os destaques de lá pra gente, né? Pra você do Rio de Janeiro que agora está acompanhando o SBT Notícias. Vamos lá, Isabelle, a musa carioca. Como é que você tá nessa segunda-feira? Seja bem-vindo ao nosso programa, Isabelle. Oi, meu amigo Darlisson, olha só, gostei do Musa. Eu vou fazer o seguinte, vou botar uma hashtag, tá? E você vai ter que colocar minha foto, porque eu fico te assistindo também até entrar no ar. Tá bom. Meus amores, mais uma vez... Quero ver, vou te cobrar. Vamos começar aqui a semana falando do destaque do Rio de Janeiro. Não se fala de outra coisa. Na semana passada, a gente acompanhou por aqui, teve a ocupação de uma das comunidades mais perigosas e também com menor índice de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro, que é o Jacarezinho, que já é bem conhecido.
hoje começaram as obras, porque a cobrança sempre é essa, né, Darlison? Chega o fuzil, chega a polícia, chega a segurança, tentam retomar, como já aconteceu no passado recente, que não deu certo, mas precisa chegar o social. E hoje, pela primeira vez, começaram então as obras lá no Jacarezinho, a gente vai acompanhar agora. Pode rodar. Olha só, ainda no Rio de Janeiro, da Isabelle Benito, eu vou chamar agora a Renata Igrejas, que vai trazer um caso que agora há pouco eu antecipei o assunto, Renata, com relação a esse preparador de elenco que está recebendo denúncias de abuso contra atrizes. Como é que isso acontecia? Boa tarde. Bom, parece que a gente perdeu o contato com a Renata Igrejas. Foi o sinal do celular. Esse aí foi um assunto que você tratou no SBT Rio, né, Isabelle Benito, enquanto a gente está restabelecendo o contato com a Renata. Exatamente, a gente tem assim, eu acho que é importante, sabe, Darlison, as pessoas falam assim, mas não tinha sob nenhuma suspeita. As pessoas têm que entender que hoje a gente tem que fazer a denúncia. Ele é suspeito desses abusos e ele teria aproximadamente, oficialmente, importunado sexualmente. Eu odeio essa palavra, importunado sexualmente. Se tem o crime, é assédio mesmo, né? Mas a gente tem que tratar dentro do código para as pessoas entenderem. E aí vai ter essa investigação, atenção, de mais de 30 atrizes. E vou te falar aqui, é importante a gente dar o amplo, né, cardápio de defesa de qualquer pessoa apontada. Isso faz parte, deve continuar fazendo, mas a partir do momento que você tem uma suspeita, uma denúncia, vai por mim, assim que tem que ter essa investigação, outras mulheres começam a aparecer. Por isso a importância da rede de apoio a qualquer tipo de denúncia, principalmente quando a gente trata de violência doméstica e, claro, no que a gente vai falar aqui, importunação sexual, que a gente sabe no que evolui, né, Darlison? Exato, Isabelle. Tem que fazer a denúncia e a gente, como órgão de imprensa, tem que fazer questão de mostrar para todo o Brasil, até mesmo para incentivar as mulheres. Você vê que, às vezes, através de uma, vem outra e agora já são pelo menos 30 que fizeram essa denúncia. A Renata não volta, é isso? Tá bom. Mas a Isabelle Benito deu todas as informações que a Renata Igrejas daria no link dela e fica aberto o sinal para o Rio. Qualquer novidade, a gente volta a se falar, tá, Isabelle? Um beijo e obrigado pela sua participação. Tá certo, Darlison. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Brasil. Valeu. Beijo. Isabelle Benito, direto do Rio de Janeiro. Um beijo para vocês, cariocas maravilhosos que acompanham o SBT Notícias a partir de 1h45. Olha só, perseguição policial a carro roubado termina com veículo batido em casa de família no interior de São Paulo. A fachada do imóvel ficou desse jeito, ó, bastante destruída. E o criminoso estava no controle da direção. Esse aí, amigo Pernas pra quem te quero, saiu correndo. Será que ele foi preso depois? Se acompanha o desfecho dessa história na reportagem. Comoção e muita dor no enterro do corpo do cabo da Polícia Militar, Jefferson, de 38 anos. Ele foi assassinado na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Na tela. A Polícia Militar de Minas Gerais afastou 10 envolvidos em agressões durante um curso da unidade Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas em Belo Horizonte. Você vai ver agora um vídeo que mostra uma agressão. Está circulando nas redes sociais. A gravação mostra um PM dando um tapa no rosto de um colega em treinamento. Vai acompanhando, ó. O militar chega a cair no chão após ser atingido. Outras agressões também foram filmadas e, na manhã de hoje, a PM informou que as cenas ocorreram num curso de formação especializada que aconteceu em outubro de 2021 e que só tomou conhecimento agora, depois que as imagens vazaram. O inquérito foi aberto e 10 policiais foram afastados. Eu fico muito triste porque, como mineiro, né, eu trabalhei em Belo Horizonte na afiliada do SBT, a TV Alterosa, e a Rotan, que é o grupo de elite da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, é um exemplo no combate à criminalidade. E às vezes você vê policiais agindo dessa maneira com pessoas na rua, né, durante a abordagem, sendo bandidos ou suspeitos, a gente entende, às vezes, não estou generalizando, de onde vem esse comportamento. Em raras exceções, dos próprios superiores dentro da corporação durante o treinamento desses policiais. Triste.
e o policial que dá o tapa sai sorrindo para a câmera, sabendo que estava sendo filmado. E agora nós vamos direto para a rodovia Fernão Dias, ao vivo com a Daniele Brandi. A Dani está acompanhando agora uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Essa ação acontece em todo o estado e tem um objetivo de fazer uma coisa. Eu já vi essa cena, ô Dani, na rodovia. Inclusive, esse final de semana, estava pegando estrada. Os caminhões, não sei se você que está em casa já viu a cena, né? A parte de trás dele tá para o alto. Qual que é o objetivo? Me parece até que é uma atitude ilegal, né? Que pode ser responsável por mortes no trânsito. Dani, explica pra gente. Boa tarde. Exatamente, Darlison. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT Notícias. Inclusive, em janeiro, né, desse ano, no comecinho desse ano, tivemos um caso na BR-116 no Paraná de um veículo, um caminhão que estava com essas alterações aí na sua estrutura e acabou sofrendo um acidente. 2 pessoas acabaram morrendo. Nós estamos acompanhando essa movimentação aqui da Polícia Rodoviária Federal desde o início da manhã desta segunda-feira. Essa ação, especificamente, tem como objetivo, Darlison, claro, fiscalizar os caminhoneiros, os caminhões que apresentam essa característica, essa alteração na sua estrutura, uma alteração que não é permitida de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. A gente conversou, inclusive, com o policial federal responsável por essa ação e ele diz o seguinte: de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, qualquer alteração sem prévia autorização constitui aí infração grave. Ao todo, desde o início da manhã, nesse ponto que nós estamos, que é a rodovia Fernão Dias, quilômetro 74, próximo à cidade de Atibaia, 40 caminhões já foram parados, 14 deles, Darlison, estavam aí com essa alteração, que é conhecida popularmente, que ficou famosa na internet como molas arqueadas ou traseira arqueada. Então, para quem está acompanhando, quem é caminhoneiro, que anda aí pelas estradas, e na verdade a gente até conversou com um especialista aqui da Polícia Federal, perguntando se isso tem algum benefício para o caminhoneiro, né? Porque alguns caminhoneiros na internet defendem aí que o caminhão consegue carregar mais carga, que ele fica com maior estabilidade, mas de acordo com o responsável aqui da Polícia Federal, isso não é verdade, não tem nenhum benefício para o motorista e não pode. Então, se o motorista for parado aqui nessa ação ou em qualquer outra blitz da Polícia Rodoviária Federal pelas estradas, com essa traseira arqueada, ou seja, a parte de trás ela fica mais levantada. Eles fazem, na verdade, Darlison, uma mudança nos eixos traseiros do caminhão, deixa o caminhão mais alto. É só para ter uma estética mais bonita, é como se a frente do caminhão ficasse ali rebaixada. Além de ser uma infração grave, ele pode levar uma multa de R$ 195,23 e também o caminhão é retido, só é retirado após a normalização dessas características que, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, não é permitido, Darlison. Tem gente que só quer aparecer, só quer tirar onda, né? Não tem gente que rebaixa o carro, também tá errado? Tem outros carros que os caras colocam um sistema, né, que ele vai para cima, aquele fica assim, né? Aí eles fizeram o contrário, a parte de trás do caminhão. Eu não vou fazer aqui, que senão pega mal. Ô, Dani, obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, você volta ainda hoje, tá? Valeu. Informação importante. Olha só, vamos mudar de assunto. Quem é que gosta aí de fazer dancinha lá no TikTok? É você, né, Diogo? Eu sei. Pelo amor de Deus, não vai nas redes sociais, não vai no Instagram, não procura o Mineirinho no TikTok, que senão vai acabar a credibilidade que eu tenho aqui. E se engana quem pensa que o TikTok é só para fazer dancinha. O aplicativo também é usado por empresas que descobriram a ferramenta para atrair clientes e ganhar dinheiro. Eu, por exemplo, faço a divulgação do SBT Notícias lá nas redes sociais. Esse sistema aí tem sido um importante meio de divulgação de produtos e serviços. Algumas marcas, pra vocês terem uma ideia, aumentaram o faturamento em mais de 30%. Vamos acompanhar os detalhes nessa reportagem. Vai ensinar você, empreendedor, que está com as vendas travadas, como conquistar a nova clientela aqui, ó. Não sai do celular, pode rodar. Olha, sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o preparador de elenco Sérgio Luiz Pena, suspeito de importunação sexual contra várias atrizes, nós tentamos contato com ele. O advogado João Francisco Neto enviou a seguinte nota, abre aspas, a trajetória pessoal e profissional de Sérgio Pena, diretor de teatro e preparador de elenco, por mais de 40 anos, se levanta como escudo em face de tais acusações que serão enfrentadas nos autos do processo.
Muito obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, no mesmo horário, ao meio-dia. Beijo, boa semana.